galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil segue mais emocionante que série da Netflix e filme de Hollywood. Gente, dividi o vídeo de hoje em 4 temas. Quero começar falando já das manifestações. Como estamos falando nos últimos dias, Bolsonaro fez um pronunciamento. Quero ouvir aqui com vocês e mostrar uma certa repercussão da imprensa de alguns assuntos. E depois eles não entendem porque o Brasil não consegue entrar em harmonia. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar já nesse primeiro tópico. Depois, vamos falar da turma da esquerda. As movimentações estão acontecendo aí a todo momento. E tem gente aí que meio que tá se posicionando quase como um centroavante. Tá ali no banco de reservas, já com o meião, né? Pronto, fazendo um aquecimento. Quem sabe o que pode acontecer aí, né? Nos próximos meses, próximos dias. Vai que 2023, muita confusão rola. Parece que já temos até confusão grande. A gente chega lá, né? Aquela foto ali de ambos abraçados não é à toa. Depois, temos que falar, né, do nosso novo homem do tempo. O cara que vai consertar o clima do planeta. A imprensa segue comentando sobre isso e já começaram a ser algumas matérias mostrando como o Brasil vai ser um gigante internacional. A União Europeia já está, inclusive, rechaçando, contrária, algumas mudanças nos acordos. E nessa segunda parte aí também temos que falar da picanha, porque já começaram a surgir os primeiros problemas orçamentários para colocar algumas promessas de campanha em campo aí, né? E nada dito sobre a picanha. Onde está a picanha? Depois temos algumas notícias internacionais pra gente comentar, inclusive que dizem respeito à liberdade de expressão, algumas movimentações que eu acho que são bem interessantes, envolvem redes sociais. Então, notícias também da Jovem Pan que eu coloquei ali no meio. Tem mais algumas coisas variadas que estão entre esses 4 temas. E vamos começar, que é para o tempo de comentar sobre tudo. E vejam só. Acima temos a Eliane Cantanhede. Abaixo temos a Veja. Ambos comentando sobre o mesmo assunto, mas de forma completamente antagônica. Eu te pergunto, em quem eu tenho que acreditar? Na Eliane Cantanhede ou no Lucas Vettorazzo da Veja? A Eliane fala o seguinte: no pronunciamento de hoje, Bolsonaro pede desbloqueio das estradas, sim, ele pediu isso, mas atiça os atos golpistas nas ruas. Isso nem é constitucional, nem é liberdade, que horror, a história não vai perdoar. Tá ameaçando Bolsonaro. E onde foi que Bolsonaro atiçou alguém? Me diz, pelo amor de Deus. Você vê a matéria da Veja, matéria longa, comprida. Só peguei um parágrafo. Bolsonaro manda manifestantes desbloquearem estradas pelo país. E aí o Lucas relata, o presidente diferenciou atos em praças ou espaços públicos dos bloqueios em estradas que têm o intuito claro de tumultuar o país e estimular um golpe de Estado. Abre aspas. Eu quero fazer um apelo a vocês. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Nós vamos perder, nós, aqui, a nossa legitimidade, afirma o presidente. Então, como é que Bolsonaro atiça? Se ele coloca de forma bem clara, ele diferencia. Onde é que a Eliane Cantanhede quer chegar? A gente já comenta sobre isso. Ela quer chegar no mesmo lugar que os petistas querem levar Bolsonaro e a Folha de São Paulo também. E vamos aqui ouvir junto, eu sei que a maioria ouviu, mas acho que vale a pena a gente repontuar para fazer alguns breves comentários e vamos escutar juntos. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu triste é pouco, viu? Tão chateado, tão triste quanto você. Tá me despedaçado. Nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas. Fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, em tantos e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas agora. É legítimo. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte
no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil. Isso tem feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos, né? E as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe o nosso Brasil. Então assim, eu não tô vendo o Bolsonaro atiçar ninguém a fazer nada. Tá falando numa boa e só reiterando a questão da rodovia. A gente já comentou inclusive no vídeo de ontem. E gente, teve algumas coisas que chamaram minha atenção. O Bolsonaro ele pontua o seguinte: são espontâneas. E realmente são espontâneas. Vocês conseguem pontuar? De forma assim, tente pensar. Obviamente você não vai conseguir me responder agora. Você pode deixar no comentário, eu vou dar uma lida. Você consegue pensar em alguma pessoa que esteja convocando, assim, no que diz respeito a políticos? Políticos que estão organizando esses atos. Vocês conseguem pensar em influenciadores? O Bolsonaro estava calado. Olha como a imprensa está tentando a todo custo associar Bolsonaro às manifestações. A imprensa está falando que o silêncio de Bolsonaro estava servindo como justificativa, estava impulsionando. Se ele fala, olha só, Bolsonaro fala para as pessoas desobstruírem as rodovias, a Helene Catem diz que ele está incentivando. Quando ele estava calado, ele também estava incentivando. Se ele fala, se ele fica calado, ele está errado no fim do dia. Se ele fala, ele fica calado, ele está errado no final do dia. Eu acho o seguinte, essas manifestações, uma coisa acho que ninguém vai discordar, é que elas estão chamando a atenção. Tá todo mundo prestando atenção. A imprensa inteira está comentando sobre isso, óbvio, de forma bem pejorativa, mas está todo mundo comentando. E essas manifestações, eu acho que a principal percepção que as pessoas deveriam estar tendo, eu acho que a imprensa deveria estar com uma boa vontade de tentar entender o porquê. Por que as pessoas estão tão insatisfeitas? Por que as pessoas estão dispostas a saírem de suas casas para protestar em nome de uma causa? Que causa é essa? Por quê? É só porque as pessoas queriam Bolsonaro como presidente? É a falta de Bolsonaro na presidência que leva a essa revolta? Ou é o outro candidato? O que está acontecendo? Será que isso vai continuar nos próximos meses? Será aí que a oposição que teremos aí não vai ser igual 2003? Que a turma tá falando, aquela oposição tucana, Fernando Henrique Cardoso, agora realmente é uma população engajada, que sabe de algumas coisas, consome informação de verdade, temos redes sociais. A gente está em um terreno totalmente diferente do que era 20 anos atrás. Totalmente diferente. Não tinha smartphone. 2002 não tinha nem Orkut na época, se eu não me engano. Agora tem smartphone, todo mundo tem uma câmera, todo mundo pode falar, a informação circula. Então acho que esse aqui é um dos principais pontos. Vocês não perceberam uma coisa que chama minha atenção, até fiz um comentário no Twitter, né? Eu não vi o pessoal do Centrão comentando sobre isso. O pessoal do Centrão tá calado. Calado. Eles podem se aliar, podem fazer, pintar, bordar, dar cambalhota, trair o Brasil? Podem. Mas eu acho que também é um recado para eles falar, ó, o povo não é bobo, o povo tá de olho. O povo tá de olho. E isso pode, inclusive, servir, né, como um incentivo para diversos deputados e senadores falar, ei, acho que não é muito bom, né, se eu me coligar com a esquerda. Acho melhor continuar aqui na oposição.
tentar conquistar essa base eleitoral, base de votos. 2024 tem eleições. Bolsonaro não vai conseguir lançar um candidato em cada cidade, né? Tem mais de 5 mil municípios no país. Então, pode sobrar espaço aí para muita gente que quer encampar ideias mais à direita. Tentar capturar o sentimento dessa população, que eu acho que vai continuar engajada nos próximos meses, nos próximos anos, e mandando esse recado. O recado das ruas. É voto. Isso é voto. Voto e engajamento. Conta muito. O que eu digo para vocês sempre. Engajamento são vocês que dão. O engajamento que Bolsonaro tem é por causa de vocês. São a resposta das ruas que deram aí ao longo desses anos. Vocês dão e tiram a qualquer momento. E a partir do momento, assim, a direita é tão gente boa, tem um coração tão aberto. Basta o cara começar a trabalhar em prol do Brasil, a direita vai lá, tenta abraçar o cara, tenta jogar pra cima. Quantos e quantos nomes? Aí depois vários deles se voltam contra a direita. Mas beleza, vida que segue. Aí veja só como são as coisas. A turma que fala tanto de unir o país, tolerância... A Cássia Kiss, ela tá aparecendo no noticiário mais do que o normal nos últimos dias, principalmente porque ela tava apoiando o Bolsonaro. E aí você vê que o Metrópolis só noticiou um fato. Cássia Kiss adere protesto bolsonarista no Rio de Janeiro, livrai-nos do comunismo. Pronto, noticiou e colocou uma fala dela. E a turma da UOL, aí vai um pouquinho mais à frente. Cássia Kiss participa de manifestação antidemocrática no Rio e é filmada rezando. Pro Metrópolis era só uma manifestação bolsonarista, que já é antidemocrática, é isso, aquilo, outro, vixe Maria. Só que isso aqui é um vídeo. E esse vídeo tem uma principal pergunta, que é o seguinte. Busquei a TV Globo para saber se eles querem comentar algo sobre a presença de Cássia Kiss, uma atriz contratada da emissora, no ar, em uma novela, em uma manifestação antidemocrática. Ainda não se posicionaram a respeito. Mas peraí, a pessoa agora para poder sair de casa tem que pedir permissão para a Globo? Nesse horário que ela deveria estar trabalhando? Não é a Globo que deveria ter incomodado? Não, o cara tá perguntando. Qual é a ideia disso aqui no final do dia? Tentar colocar a Cássia Kiss na geladeira. Tentar demitir a Cássia Kiss? Cris, né? Kiss. É a turminha do cancelamento. Aí veja. Mesma turma que fala em união e harmonia. É assim que vai unir o país? As pessoas estavam com a mão estendida. Não vou nem repetir o gesto, para depois não falar que eu tô compactuando. As pessoas estavam com a mão estendida, cantando o hino. Tá lá, os bolsonaristas fazem saudação ao canteiro nacional. Aí eles estão falando que isso é uma saudação daquela turma da Alemanha, né? Dos idos aí de 1930, 1940, que fez barbaridades. Porque as pessoas estavam com o braço esticado. O mesmo braço esticado que os formandos das universidades, né, esticam para fazer o seu juramento. Quando, basicamente, todo homem também, quando vai jurar a bandeira, quando se alista, também deixa o braço esticado. Mas agora tá sendo denunciado pela imprensa. Você vê assim, é uma tentativa o tempo todo de descredibilizar o cidadão comum. Durante manifestações contra o resultado, né, na cidade de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, fizeram uma saudação ao cantar o hino nacional. Aí vem a Veja também. Ministério já está agora no Ministério Público. Investiga ato bolsonarista com saudação em Santa Catarina. Aí a matéria diz, o bolsonarismo golpista, que continua prejudicando o país com bloqueios de estradas, mostrou nesta quarta o sonhado da intervenção militar, também flerta com delírios istas. Manifestantes bolsonaristas que bloqueiam a BR-163 na cidade de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, ganharam destaque nacional nesta quarta ao protagonizarem um ato com saudação ista. Em frente ao 14º Regimento da Cavalaria Mecanizado, base do Exército, entrou na mira do Ministério Público por caso do gesto, considerado crime no Brasil. Na doutrina militar, o hino nacional é cantado em todas as situações em posição de sentido. Em Santa Catarina, porém, a turma decidiu reproduzir uma conhecida saudação durante a canção. Diante das críticas surgidas nas redes, os bolsonaristas correram para dizer que o gesto se refere a um juramento, sem relação, portanto, com o ismo.
Na caserna, o movimento visto em Santa Catarina só é usado em 2 ocasiões: no compromisso dos recrutas e nas competições desportivas. No hino, e muito menos em atos golpistas, não. Pessoal, tu realmente acha que essas pessoas, né, pessoas comuns, dos jovens aos idosos, mulheres, homens, das diversas cores, são istas? E essa imprensa depois fala em união, unir o país. É o tempo todo tentando desumanizar pessoas. Desumanizar pessoas. Aí a mesma imprensa. Ontem tivemos uma tragédia. Tragédia. Uma coisa assim que é assustador. Assustador. O cara furou o bloqueio. E passou por cima de um monte de gente. Um cara. Mas o que a CNN disse? Carro atropela. É um Transformer. É o Optimus Prime ou o Bumblebee. Na verdade, esses daí são os Autobots, né? São do bem. Tem que ser o Decepticon. Como é o nome dos Decepticon? Pô, agora não lembro. Esqueci o nome dos malvados. Deve ser o Decepticon. Carro atropela. Também no Poder 360. E você vê que não é eu que tô pegando no pé. Porque no subtítulo ele coloca, ó, motorista foi preso. Ah, tinha uma pessoa então dirigindo. Não foi um carro desgovernado. Ela tava sem freio, né? O cara saiu do carro, deixou o carro ligado no automático, aí o freio de mão não segurou, o carro saiu andando. Não, tinha um motorista. Tanto que a Veja diz, ó, motorista avança em protesto e atropela grupo de bolsonaristas. Por que não dá notícia como ela realmente é? É essa turma que quer pacificar, unir o país? Aí vem a Folha de São Paulo, dá um passo além, Folha que também faz parte aí do Grupo UOL. Crianças são feridas após carro atropelar bloqueio golpista. Aí você vê como são as coisas. No subtítulo, a Folha de São Paulo coloca, ó, motorista avançou. Foi um motorista, foi uma pessoa, não foi um carro. E a mesma Folha de São Paulo que dá essa nota, de uma forma de boa, relatando um fato, quase sem querer chamar o cara de criminoso. Na verdade, nem chama o cara de criminoso. Você lê a nota e fala, não, ele foi aqui enquadrado na delegacia, isso, aquilo, outro, etc. Não tem o nome do cara, não diz quem é o candidato dele, não diz se ele é centrista, isentista, terceira via, se é petista, não diz nada, não sabe pelo partido, né? Não diz se ele é de esquerda. Agora, se fosse um apoiador do governo, rapaz... E quem tá falando de crianças. E a imprensa trata na maior naturalidade. A mesma imprensa do Grupo UOL que no dia 6 de outubro comentava: atropelamentos contra assaltantes se multiplicam. Prática pode ser punida? Pode? Não sei. Não sei. E a mesma Folha de São Paulo: levar filho para bloqueio golpista pode causar até perda da guarda, dizem especialistas. Cara, por que não tenta ouvir, entender? Tentar relatar, não, olha, o pessoal tem satisfeito com isso, com aquilo, outro, blá, blá, blá. Não, é só gritaria, é só pancada. Aí depois não entende por que a população perde a fé na imprensa, porque a população não quer ouvir, porque a população não dá credibilidade. Aí você vê, onde é que essa turma toda quer chegar, né? Desde a Helene Cantanhede. Olha só, o Humberto Costa, senador petista. 1 a 1, eles cairão. O bolsonarismo manchou a história do Brasil. Aí coloca, grande dia. Perfis de Carla Zambelli saindo ar no Twitter e no Instagram. Com o fim do mandato de Bolsonaro, a partir de janeiro de 2023, todos os processos em curso que envolvem o Geno podem descer para as instâncias ordinárias. Ele vai ser julgado e vai pagar por todo o mal que ele fez a essa nação na justiça comum. Tic-tac. Derrotado, Bolsonaro perderá foro privilegiado e deve ter sigilos expostos. Aí depois ele ainda vem. Sem foro, Bolsonaro vê risco de ser preso aumentar. Ele diz, ó, desespero que fala, né? E aí vem a Folha de São Paulo. Consertando o Brasil em 2 etapas. Como é que conserta? Primeira etapa, né? Votar no adversário de Bolsonaro. É só você olhar aqui, ó. Olha a fotinha. Sobrenome... Da Silva. Quem deve ser, né? Da Silva, com essa barbinha, não sei. Confirma e depois Bolsonaro na cadeia.
O único jeito de consertar o Brasil é colocando o Bolsonaro na cadeia. É uma charge. E depois essa turma fala em unir o Brasil. Unir os dois Brasis. Assim, dessa forma. E essa mesma imprensa depois fica sem entender porque algumas pessoas na direita estão divulgando algumas listas de lojas, de locais que, sei lá, essa turma aqui é de esquerda, não compre deles. Tá lá, né? Bolsonaristas pedem demissão e boicotes a petistas. Após derrota nas urnas, bolsonaristas pedem que petistas sejam demitidos e boicotados. Apoiadores do presidente incitam práticas sob a tag demita um petista. Dispensas são discriminatórias e ilegais. Por que será, né, que isso acontece? Nada acontece do nada. Nada acontece do nada. O que eu vejo, só para fechar esse bloco, é o seguinte. A imprensa ela gosta de promover causa e desordem. A imprensa gosta de dividir a sociedade. É verdadeira luta de classes. Até tá lá na base do marxismo, né? Promover a luta de classes, né? Uma parte brigando com outra. Esfarela a sociedade. E quanto mais caos e mais tensão, mais a necessidade do Estado de intervir para trazer paz e ordem. Através, normalmente, de, sei lá, novos mecanismos, novas ferramentas, novas leis. E cada vez mais o Estado tem mais e mais poder sobre a vida das pessoas. Mas, enfim, torço pelo melhor e reitero com vocês. Gente, não obstruam as vias. Deixem as rodovias realmente assim soltas. Deixe o pessoal transitar. O Bolsonaro já falou isso algumas vezes, então vamos que vamos. Continuando aqui, vamos falar a turma da esquerda. Os próximos passos. Auxílio Brasil de 600... desoneração de combustíveis, isenção do imposto de renda, desafios de Lula no orçamento chegam a 175 bilhões de reais. E não está falando da picanha ainda, hein? Até agora eu ainda não vi nada sendo proposto para garantir a picanha na mesa. E não vem me falar que é metáfora. Não vem me falar que é metáfora. Porque quando o Bolsonaro falava, sei que lá, jacaré, aí todo mundo levava assim, no pé da letra. Então, cadê a lei da picanha? Não estou vendo. Veja as incertezas do orçamento. Auxílio de 600? Então, né, o valor atual de 600 é só até dezembro. O projeto do orçamento de 2023 prevê um benefício médio de 405. 405, né? E aí, vai fazer como? Vai resolver, não vai resolver? Eu acho que se fosse Bolsonaro, estaria resolvido. O Guedes aí cumpriu ao longo desses 4 anos. Benefícios a crianças do auxílio. Ele não só vai ser 600, mas a promessa é ainda conceder mais R$150 por cada criança abaixo de 6 anos. Até 6 anos. E ainda quer que volte a se chamar Bolsa Família. Poupança mais educação. O candidato, ele incorporou um projeto da Simone Tebet na campanha dele. O projeto da Tebet de criar uma poupança de R$5 mil para jovens de baixa renda que terminarem o ensino médio. Comprar uma moto, né? Que ela falou, CGzinha, dá o grau. Zerar a fila do SUS. Zerar as filas de cirurgias, consultas e exames não realizados no período da pandemia. Outra promessa de Tebet que foi incorporada por Lula. E vai começar a cobrar, né? E a picanha, não dá para esquecer da picanha. Correção na tabela de imposto de renda. O orçamento de 2023 não contempla a correção da tabela do imposto de renda, como promete Lula. Nos cálculos do Sindifisco Nacional, sindicato que reúne os auditores da Receita Federal, a mudança da proposta pelo petista, que ampliar a isenção para 5 mil, traria uma perda de arrecadação em torno de 21 bilhões e meio. E é fazer como? Considerando apenas a correção da faixa de isenção, que na verdade é de entre 21 até 106 bilhões, caso todas as faixas sejam reajustadas uniformemente. Eita aí, né? E é fazer como? Vai fazer como? Desonerações dos combustíveis. O projeto de orçamento de 2023 prevê a manutenção das desonerações aos combustíveis, que trarão uma perda de arrecadação aos cofres da União. De acordo com o texto, a redução do PIS, COFINS e CID sobre a gasolina, etanol e gás veicular representará uma renúncia de 34,3 bilhões. Já a redução do PIS, COFINS sobre o diesel, gás de cozinha e querosene de aviação terá impacto de 18,6 bilhões. Vamos ver se a gasolina vai continuar nos preços que estavam. Reajuste de servidores.
Vai dar, não vai dar? Falou que ia dar um reajuste bom, né? Se for dar assim um aumento linear, vai ser 4,85. Mas tem muitos setores aí que não tiveram uma reestruturação de carreira e não receberam nenhum tipo de aumento. Vai fazer como? Vai reestruturar as carreiras ou não? Vai deixar mais e mais pessoas para trás? Indicadores defasados. A previsão de crescimento da economia brasileira em 2023 foi mantida 2.000% no projeto do orçamento em um cenário de Olha isso aqui. Em um cenário de desaceleração da economia mundial, com forte possibilidade de recessão, o mercado financeiro estima uma expansão bem menor de 0,64%. Olha só, o mercado já está falando PIB ano que vem 0,64%. As previsões do mercado para o governo Bolsonaro erraram todas para baixo. Foi constantemente revisado para cima. Eu tô com o sentimento que essa previsão catastrófica do mercado vai ser revisada ainda para baixo. Eu tô com o sentimento que vai ter uma recessão e vamos tentar colocar a culpa em Bolsonaro. Do caos fiscal que Bolsonaro deixou o país. Quanto menor o crescimento, menos cresce a arrecadação. Já a previsão da inflação ficou em 3,3% no orçamento, enquanto o mercado projeta o índice de 4,9%. E quanto maior a inflação, maior o gasto obrigatório do governo. Menos PIB, menos arrecadação. Mais inflação, mais gastos. Então, quando um baixa e outro aumenta, é caos. Vamos ver, né? Como é que vai ser. Lembrando que já temos 61,43% das pessoas que não votaram no Homem do Tempo. E da turma que votou nele, muita gente vai só porque não gostava de Bolsonaro, que queria comer picanha. Não são eleitores convictos, né? São pessoas que acho que pode mudar de lado bem rápido. E aí, para tentar resolver esses problemas, já está começando a ter algumas conversas. A turma que não estaria no centrão, estaria mais no centro democrático, como é que estava chamando nos últimos tempos, que é a turma do MDB. O relator do orçamento, que é o Marcelo Castro, é um aliado do Homem do Tempo, então não muda muita coisa. Não há espaço, diz relator do orçamento, sobre promessas. Eu vejo essa fala dele numa tentativa de criar dificuldade para vender facilidade. Eu acho que a turma do MDB não vai ficar satisfeita só com o ministério para Simone Tebet. Simone Tebet não representa o MDB. Simone Tebet é do Sudeste. No Sudeste não, desculpa. Vem do Centro-Oeste. E a turma do Nordeste? Que é o maior grupo aí. O Marcelo Castro do Piauí. A turma do Renan. E aí? Eles não estão fechados com a Simone Tebet, né? Não sei se vocês lembram lá atrás, Simone Tebet ela não arredou o pé. Ela falou, vai ter minha candidatura. O Baleia Rossi que sustentou. Porque a turminha do Marcelo Castro, junto com o Renan Calheiros, queria, não. Simone, esquece tua candidatura, esquece, vamos apoiar o Lula. Primeiro turno, MDB, todo mundo fechado. E aí não teve, aí teve a candidatura. Então, assim, eu acho que tá querendo criar dificuldade para vender facilidade. Você dá aí o que você quer, agora tem que contemplar o nosso lado. Mas já tá avisando, ó. Não há espaço no orçamento para promessas de campanha do presidente eleito, dentre as quais a manutenção do auxílio em 600. Até agora não vi nenhuma lei da picanha e nem o auxílio de 600 está garantido. Ah, rapaz, complicado, hein? Aí a turma do antagonista disse que o Castro dessa declaração em entrevista ao Globo. Eu não achei entrevista ao Globo, mas achei do Extra, que é do Grupo Globo, uma matéria muito mais completa. Orçamento. Ajuste nas contas de 2023 será de ao menos 100 bilhões. E o teto de gastos, hein? Esquece, deixa pra lá. Castro estima em ao menos 100 bilhões de reais o ajuste nas contas a ser feito entre os parlamentares e a equipe do presidente eleito. O partido ainda calcula qual será o tamanho necessário para sua licença para gastar em 2023. Apenas a manutenção do auxílio de 600 e o extra de 150 são 70 bilhões, um valor que não está no orçamento. Lula quer garantir reajuste real do salário mínimo em 2023, e isso deve ser acomodado no orçamento. A fórmula estudada no PT levaria a um aumento real de 1,3%, o que gera gasto extra de 6 bilhões. Outra medida prometida é a ampliação na faixa do imposto de renda para 5 mil. Nesse caso, a projeção tem impacto de 21,5 bi até 106 bi. Otimista com a possibilidade de votar a proposta até 16 de dezembro, o relator diz acreditar que o Congresso Executivo deve buscar um acordo para que as emendas de relator sejam mantidas no orçamento. A turma não quer abrir mão da emenda de relator, não.
Podemos entrar em uma negociação para não fazer todo esse montante. Não estou dizendo que isso vai ocorrer. Deve ter alguma modificação, mas eu não acho que o Congresso vai largar o osso fácil. Não acho. Aí diz, né? É evidente que os deputados e senadores vão querer fazer o máximo, mas há declarações de Lula que é contrário ao RP9. Não, olha essa aqui. Essa aqui é gostoso. É gostoso de ouvir. Primeiro, já começa falando de emendas. Emendas no orçamento. Emendas de relator, né? Começa aqui em cima, ó. Emendas de relator. Não é orçamento secreto. Não é orçamento secreto. Porque aqui não é a fala do Castro. Não é a fala dele. Aqui é o jornalista escrevendo. Você vê que não tem traversão. Nem lembro mais desse negócio aqui. Agora tem a setinha maior. Aí é a fala dele. Que é contrário ao RP9. Aí o jornalista coloca um parênteses. Aí o jornalista poderia falar que o RP9 é o termo técnico para o orçamento secreto. Não. Emendas de relator. Não existe mais orçamento secreto. O orçamento secreto foi resolvido. Bastou as coisas mudarem, o homem do tempo chegar, o homem do clima vai salvar o planeta e a Amazônia. Tudo mudou. A equipe que vem tratar comigo na relatoria vai tratar desse tema? Estão abertos a ouvir todas as demandas? Agora não tomaria nenhuma decisão sozinho. O valor traz mais algumas informações extras sobre essa questão do orçamento e já fala o seguinte. A equipe de transição vê espaço para aumentar endividamento. Como? Através de uma PEC. E ele ia precisar de 200 bilhões. 200 bilhões. Bilhões. Uma PEC. PEC extraordinária. Bilhões. 200 bilhões. Tá começando. Só para começar. Imagina a hora que vem a confusãozinha. Começar a rolar um carro no país. Uma confusão internacional. Vai falar, não, olha só, vamos fazer aqui mais um crédito extraordinário. Mais isso, mais aquilo outro. E o teto, hein? Nem chegou e o teto já caiu. Nem chegou e o teto já caiu. Aí, olha só. Mais movimentações no que diz respeito a ministérios, secretarias. E aqui, segundo o Globo, Lula busca técnicos de grife para o Ministério da Fazenda. Com perspectiva de escolha de ministro com perfil político, devem ser indicados nomes reconhecidos pelo mercado. Felipe Salto é cotado para o Tesouro e Bernard App para a secretaria que cuidará da reforma tributária. Sabe o que é o Felipe Salto? É esse gênio da economia que foi assunto da matéria do Metrópolis de 26 de maio deste ano, que dizia: teto do ICMS não reduz preço da gasolina, diz o secretário de São Paulo. Quem? O Felipe Salto. Baixou o ICMS? Não vai mudar nada. Nada. A gasolina não vai cair. Não vai cair. Aí você fala, cara, como é que você vai cortar um imposto de, sei lá, às vezes 34% para 17%, que é pela metade? Como é que não vai cair o preço da gasolina? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. A gasolina estava quase R$8, caiu para 5. Alguns lugares em torno de 4 quebrado. Não vai. É um gênio. É um gênio econômico. Técnico. Olha o nível dos técnicos de grife. Técnicos de grife. Secretário da Fazenda de São Paulo critica a PEC de redução de preço dos combustíveis. Matéria aqui da Bandeirantes de 7 de junho de 2022. Felipe Salto afirma que a ideia da União terá efeito mínimo nos valores. Esse é o técnico. É o gênio econômico. Esse cara deveria dar aulas de literatura, porque de matemática básica parece que ele não entende. Esse é o perfil técnico. Até uma pergunta. Já sei até um tweet que eu vou fazer. O Homem do Tempo já anunciou um nome técnico para seus ministérios? Pergunta séria. Vocês conseguem... Fecha o olho. Vocês conseguem me indicar um nome técnico que está sendo colocado na mesa? Um técnico. Técnico. Não, esse cara aqui não é um político. Não é um senador, não é um deputado, não é... Não, um técnico. Técnico. Consegue lembrar? Eu não consigo.
Não consigo de jeito nenhum. Você pega agora, governo Bolsonaro ainda. Quem tá na justiça? Um delegado. Anderson Torres. Quem tá na educação? O Vitor Godoy. Carreira aí na área da educação também. Que era secretário no MEC. Não é político. Você pega infraestrutura. É o rapazinho lá que trabalhava com o Tarcísio. O próprio Tarcísio. Quem tá no Direitos Humanos? Que tava lá até no passado já com a Damares. Você pega a agricultura. A agricultura tem o Marcos Montes, que é da área política, mas é aquele político que vem do agro. Então tem tudo a ver uma coisa com a outra. Você consegue me indicar um único técnico que foi anunciado para ministério? Fala assim, esse aqui é ministro, é técnico. Adolfo Saxida. Adolfo Saxida, Minas Energia, governo Bolsonaro. Ele é o quê? Político? Qual o partido dele? Saxida vem do IPE. Servidor de carreira. Olha como as coisas mudaram. Olha como as coisas mudaram e as pessoas não conseguem enxergar isso, né? É só gritaria. Só gritaria. Só gritaria. E olha só. Parece que o centroavante aí tá vestindo o meião, aquecendo aí na lateral do campo já. Ele já sabe que ele vai jogar, ele já tem certeza. Ele já tem certeza. Agora, se ele vai assumir a braçadeira de capitão, né? Ninguém sabe. Mas a CNN aqui relata o seguinte: Alckmin sinaliza preferência por não assumir cargo ministerial. Ele não quer. E isso é interessante, principalmente quando a gente lembra de uma matéria que saiu no bastidor. A gente comentou ao longo do primeiro turno. Não sei se foi ao longo do primeiro turno ou entre o primeiro e o segundo turno, que falava que o Alckmin, ele ia tentar ficar um pouco mais de longe. Porque se acontecesse algum problema, meio que não resvalava nele. E aí, saiu aquela matéria na época, teria que procurar. E aí já disse que ele não quer ser ministro, por hora não, quer não articulada. Segundo relatos feitos à CNN Brasil por aliados de primeira hora do ex-governador de São Paulo, a tendência é Alckmin despachar no Palácio do Planalto, onde atuaria como uma espécie de coringa do petista para diminuir resistências no poder legislativo em setores da sociedade. Já pensou? Ele lida com o Congresso, lida com setores da sociedade, com as elites, e tal, tudo passando por ele, ganhando popularidade, apoio. Ih, rapaz, que o Alckmin não tem o espírito do Temer. A preferência de Alckmin, de acordo com aliados do político, também se deve à previsão de Lula ter uma agenda cheia de viagens internacionais no primeiro ano de mandato, o que demandaria ao vice-presidente assumir o poder executivo em mais de uma oportunidade. Problema é se pegar gosto. Ainda mais se tiver da população na rua pedindo fora. Aí a turma da esquerda, né, segue aí se movimentando, tentar trazer apoio. Eles, assim, a turma da esquerda mesmo eleita foi 132 mais ou menos, 130, bota 135. Eles precisam arrumar aí mais uns, no mínimo, 200, 135, 221, não, 121 a mais, para fechar 250, 122 a mais, fechar 257. 257, tem maioria simples. É complicado, hein? Aí tá aí, já tá conversando com o pessoal do PSDB e que não sabe, diz que as próprias conversas no PSDB não sabe se vale a pena se unir ou não, porque o Alvo fala que não, que agora tem uma ala aí bolsonarista dentro do PSDB que não quer colar junto, mas o Tasso Gereissati estaria disposto a conversar, a bater um papo. Aliados de Lula temem esvaziamento do Ministério da Justiça em seu governo. Por quê? Porque iria meio que desmembrar o atual Ministério da Justiça, que é Justiça, Segurança Pública, FUNAI também está dentro, ia começar a criar várias coisas. Ia desmembrando a Justiça, depois Segurança Pública, depois Povos Originários, a FUNAI ia para esse ministério, por exemplo, e aí o poder, né, das autarquias, coisa, ia ficar meio que enfraquecido, ia acabar sendo um ministério fraco. Para você não ter a polícia debaixo desse guarda-chuva. Fala o seguinte, a preocupação é não fragilizar demais a pasta da Justiça, que perderia as polícias federal e Polícia Rodoviária Federal. Mas vai ter que acomodar, né, muita gente, a frente ampla, todo mundo quer um pedacinho desse bolo. Todo mundo.
Eu não acho que essa turma inteira é 100% fiel à agenda, né, do Homem do Tempo. Essa é engraçada. Jorge Messias, o Bessias, é cotado para coordenador jurídico da transição de governo. O servidor ficou conhecido em março de 2016, quando então o juiz federal Sérgio Moro, encarregado de julgar os casos relativos à Operação Lava Jato, tornou público um grampo telefônico de uma conversa entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff. Abre aspas. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele. E só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá? Avisou Dilma ao agora presidente eleito. Isso aqui é uma coisa que aconteceu aqui, muitos dos mais jovens, turma de 18 anos, 16 anos que voltou agora, não sabe nem o que é esse Bessias. Isso aqui foi 6 anos atrás. Você pegar o menino de 16, ele tinha 10. Tu acha que com 10 anos sabe o que é o Bessias? Quando tinha 10 anos, tu acha que agora que tem 16 ele vai atrás? E, já que a gente falou aí, né, na época do Bessias, saiu uma nota lá no G1 seguinte, ó, Petrobras recupera mais 439 milhões de reais com acordos de leniência e colaboração da Lava Jato. Ninguém recupera dinheiro que não tenha sido perdido, né? Se recuperou foi porque perdeu no passado. Mas enfim. E vamos falar mais do Homem do Tempo. O Homem do Tempo tá demais. Eita, ele quer salvar o clima planetário. Mas antes disso, a ONU deve votar amanhã, no caso hoje, resolução contra o embargo imposto a Cuba pelos Estados Unidos. O Brasil deve se abster. Expectativa no Itamaraty é que, com Lula, o país volte a se posicionar a favor de Cuba. Quem poderia imaginar que com a volta da esquerda, do PT, o Brasil voltaria a votar, né, lado a lado com Cuba? Quem poderia imaginar? Exclusivo, Davos vai convidar Lula para apresentar seu projeto ao mundo. Recomendo ler até o final. Há uma pérola que ilustra a história recente do Brasil. O Jamil Chat tá lá chorando por Bolsonaro, porque quando Bolsonaro foi lá em 2019, isso, aquilo, outro, e bababá, tititi. Bolsonaro não falou que o pessoal queria ouvir. Bolsonaro falou de soberania nacional. Bolsonaro falou de Brasil. Não rezou a agenda. São os compromissos. Bora ver como é que vai sair daí. Vamos ver como é que vai sair daí. Principalmente porque, em vez de chantagem, o Brasil fará história na COP27, diz a Marina. O Brasil vai fazer história também em Davos. Vai para falar tudo que a turma iluminada quer ouvir. Imagina, para o Brasil fazer história, o que o Brasil vai prometer? Será que isso vai ser bom ou ruim para o nosso país? Será que realmente salvar o clima do planeta nesse momento é a melhor opção que tem? Cadê a picanha? O cara tá preocupado com o clima e não entrega a picanha. Não tem picanha. Lula busca romper isolamento do país na COP27 ao contrapor política ambiental de Bolsonaro. O tema do meio ambiente é o principal foco de interesse das potências estrangeiras que são no globo. Não é interesse do Brasil, é das potências estrangeiras. Interesse deles. E do Brasil, não sei. Mas é o que o cara vai lá, vai rezar a cartilha ambiental. Homem do clima. E aí você vê, União Europeia já rechaça a ideia de Lula de mudanças no acordo com o Mercosul. Não, o Brasil agora vai deixar de ser uma pária internacional. Protagonista. Já está sendo rechaçado. Não. Indagado pelo valor, a União Europeia respondeu hoje com um claro não à ideia de Lula e disse que o foco agora deveria ser trabalhar para a implementação do entendimento negociado. Não vai. Parece que o Brasil não virou protagonista como prometeram, né? Mentiram pra gente. Mentiram. Deve ter sido só uma metáfora, igual a picanha. Com vitória de Lula, Ministério e TCU freiam privatização de Santos. E assim, numa boa, eu quis trazer isso daqui não para falar, meu Deus, que pena, é o fim do mundo. Não vai entrar no mérito, não. Privatização é um tema complexo. Tem coisas que
Às vezes são boas de serem privatizadas, tem vezes que coisas são ruins, tem coisas que eu seria contra privatizar se a gente tivesse um presidente que o povo realmente confiasse. Já tem coisas que, a depender da pessoa, fala, é melhor privatizar, pra gente não ter problema. A gente já viu o que aconteceu em anos anteriores no Brasil. E aí o Porto de Santos não vai ser privatizado. Eu trouxe isso daqui porque muita coisa foi iniciada nesse governo. Muita coisa. Muita coisa. Muitos marcos foram colocados na mesa, como, por exemplo, o marco do saneamento. O governo trabalhou, mas assim, arduamente para conseguir iniciar as obras do Leão do Tucuruí. E saiu. Mas a turma que quer salvar o planeta, a turma do Homem do Tempo, eita, essa turma quer parar o Leão do Tucuruí. Quer parar. Governo também, nossa, arduamente vem tentando aí também renovar, né, recapear a BR-319. A gente fez um vídeo na época só sobre isso, essa BR-319, a importância dela, e como a imprensa internacional, na época que fez o especial, ou foi o Washington Post, ou foi o New York Times. Um desses dois fez uma reportagem especial em loco, com filmagem, cruzaram de jipe, filmando, mostrando isso e aquilo outro. A gente comentou vários interesses que estavam rolando na época. E aí o Amazônia Azul, que é um perfil lá no Twitter, que eu acho interessante, que ele sempre faz uma cobertura de infraestrutura. Era que ele se interessa. Ele fala o seguinte, ó. A BR-319 liga Porto Velho a Manaus e é uma grande rota logística e de passageiros, principalmente para mercadorias e enfermos que precisam de rapidez. Segundo a Marina Silva, ela liga Lé com Cré. Não sabia que Manaus e Porto Velho tinham esta denominação juntos aos ambientalistas. A Marina fala o seguinte, ó. Boa parte das demandas do PAC são legítimas, mas outras são obras que não ligam Lé com Cré. Um exemplo é a BR-319. Essa BR não liga nada com coisa nenhuma? Não liga Lé com Cré? Esse texto aqui é de um site aí das indústrias, né? CNI, SESI, Senai e EL. Esse texto é de 28 de novembro de 2018, antes de Bolsonaro assumir. Recuperação da BR-319 reduziria em 5 vezes o tempo de transporte de mercadorias na região norte. A BR-319, que liga o estado de Rondônia ao Amazonas, do norte do país, tem uma extensão de 867 quilômetros. Desse total, apenas 400 têm asfalto. A rodovia sofreu muito desgaste desde que foi inaugurada em 76 e nunca passou por recuperação, segundo Marcelo Tomé. Há 12 anos, a licença ambiental é negada ao DENIT. Negada, licença ambiental, né? A turma, demais. Além da importância econômica da rodovia, ela conecta uma região que tem fronteira com a Venezuela e que é estratégica para o deslocamento de tropas e de material bélico para a defesa nacional. Mas isso aqui foi uma postagem de 2010 da Marina. 2010. Ela pode ter mudado de ideia, assim eu espero. Não liga Lé com Cré. Não liga Lé com Cré. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Antônio Silva, também destacou a importância da BR-319 para o escoamento da produção da Zona Franca de Manaus em insumos básicos. Os estados do Amazonas e de Roraima produzem poucos alimentos e compram tudo isso de fora. O tempo de transporte de mercadorias para o Amazonas, que é de até 25 dias, pode ser reduzido para 5 com a reforma da rodovia. Isso tem um impacto imediato na qualidade dos produtos, no preço, na garantia do abastecimento para a população e para a indústria local. E eu quero falar o quê? Trazendo tudo isso aqui ao final. Eu espero que esse governo atual ele mantenha todo o trabalho que vinha sendo feito de logística, ligado, seja cabotagem, transporte marítimo. Nossa, agora esqueci o nome. Onde você constrói barcos, etc. A gente comentou sobre uma fábrica de fabricação de barcos lá em Santa Catarina estava sendo colocada, já estava sendo colocada de pé, estava sendo financiada, o pessoal tirando do papel. Aí vem o marco ferroviário, as rodovias aí norte-sul, a oeste e leste, lá na Bahia também. Isso tem que avançar. Eu espero que esse governo atual ele não abandone esses projetos em nome do meio ambiente. A ferrovia Ferrogrão, que a turminha, inclusive, do ISA, nossa, tava chorando essa ONG, até era fora Bolsonaro essa ONG.
Então vamos esperar. Isso aqui podem ser mudanças que, se ocorrerem, realmente vão ter um impacto negativo na vida do cidadão. Vai dificultar o nosso comércio, vai dificultar a nossa indústria, nossa agricultura. As pessoas não pensam nisso daqui na hora que estavam pensando na picanha. Estavam pensando na picanha. Talvez elas acreditaram na época no janonismo cultural. A eleição passou, não vai ter autocrítica, a imprensa vai fingir que tá tudo normal, que o Janones não fez nada de errado e tá lá, né? Janones assume janonismo cultural e manda fazer camisetas. Não precisa nem explicar sobre isso daí, né? Todo mundo sabe o que foi o que o Janones fez. E olha só. Update charts. Verificadinhos. Vencemos! Vencemos! Lula pretende remover as taxações de livros para que se tornem mais baratos e acessíveis para a população, afirma a Folha de São Paulo. Olha só, não é o segundo Update Charts, ele trouxe a afirmação do Lula, ele trouxe a Update Charts em tese, trouxe uma afirmação da Folha de São Paulo que fala do Lula. Independente de tudo isso aí, isso aqui é aquele típico tweet para tentar falar, olha só como a esquerda é boa, a esquerda é sensacional. E até então eu não vi nenhum fact-checker aparecer para checar essa informação. Pessoal, não tem como remover taxação sobre livro. Não tem como remover. Porque na Constituição, no artigo 150, fala o seguinte, ó, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado, ó, negado, não pode, proibido, União, Estados, Distrito Federal e municípios, não pode, vedado, proibido. Item 6, instituir imposto sobre, não pode, proibido, colocar imposto sobre, item D, livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Então para. Essa é mais a fake news que vai ficar aí na história, a imprensa vai ficar quieta. Mas vamos continuar. Tem a ver também com comunicação. E um assunto que a gente comentou nos últimos dias, e até para entender. Saiu uma matéria ontem, na Folha de São Paulo, conversaram com o Tutinha para tentar entender o que se passa na Jovem Pan. Então é o seguinte, ó, desobediência civil não sairá do meu bolso, diz dono da Jovem Pan sobre desmanche. Mas, meu Deus, o que está acontecendo? Isso é um monte de gente. Questionado a respeito das trocas, saídas e demissões de bolsonaristas da Jovem Pan, o Tutinha, dono do grupo, disse em reuniões internas que a desobediência civil não sairá do meu bolso, do bolso dele, né? O que é que ele quer falar com isso? Ele se referia a penalidades que o grupo poderá sofrer caso comentaristas descumpram decisões judiciais e continuem fazendo acusações ao petista. Não é que não pode criticar, tanto que a ideia com as trocas, segundo vem argumentando Tutinha, não é de mudar a orientação ideológica bolsonarista do grupo, mas colocar nomes que respeitem as decisões judiciais, evitando assim multas e outras punições. Eu realmente espero que a Jovem Pan continue aí, sendo uma voz aí que seja um grupo que dê voz à direita. Mas é o que eu digo a vocês, com grandes engajamentos vem grandes responsabilidades. Não é que não pode criticar, pessoal, tem muita... O pessoal gosta de... tem que fazer acontecer, pé na porta, né? E na hora que o bicho pega? Na hora que o bicho pega. Às vezes não é melhor, às vezes, baixar um pouco o tom e manter a voz ativa e poder continuar levando informação, levar a informação, falar, esse aqui que tá acontecendo. Não precisa, às vezes, xingar, não precisa falar uma coisa. Dá pra levar informação. A gente tá aqui, traz informação o tempo inteiro. Então deixei mais uma vez só a critério de reflexão. Só a critério de reflexão. Possivelmente de muita gente aí em vários momentos. Isso daqui eu acho que deveria animar vocês. Não sei quantos de vocês usam o Twitter. Eu gosto do Twitter por diversas razões. Tem muita coisa que aparece lá. Mas é uma rede boa para se informar. Mas não é a mesma coisa, né? Você pega uma informação ou outra. Eu tenho um comportamento no Twitter completamente diferente do YouTube, né? São coisas completamente diferentes. Aqui, de repente, botar várias matérias juntas, a gente vai conectando os assuntos e fazer realmente um jornal, né? Dá fazer uma análise maior, etc. No Twitter é gritaria e treta, mas tem muita informação valiosa. E o Twitter, ele muitas vezes, na maior parte do tempo, ele baliza o debate público. Várias coisas
surgem no Twitter, depois vão para outras redes, inclusive até narrativas. E aí, o Twitter está sob nova direção. Essa nova praça aí, né, democrática, Nova Atenas. E vejam só, ocorreu no dia de ontem que a Casa Branca fez um tweet falando sobre aumento do Social Security, como se fosse um aumento, pensa um benefício, sabe? Tem lá um benefício que é para o pessoal diabético, teve aí um aumento. E aí, nossa, maior aumento em 10 anos. E aí, aquelas flags que aparecem, né? Aqueles rótulos que não me falam, ó, para informação verdadeira, veja aqui, veja aquilo outro. Pela primeira vez, aparecerão uns checadores, uns verificadores de contexto que falam o seguinte, ó. A Casa Branca fala que os idosos receberam o maior aumento do Social Security em 10 anos, e aí os verificadores falaram que isso é porque a inflação é a mais alta em décadas. E aí, depois de aparecer esse rótulozinho, a Casa Branca apagou o tweet. Apagou o tweet. Opa, passaram vergonha, apagaram o tweet. Apagaram o tweet. Tu já imaginou se essa moda pega e vir pro Brasil? E aí, quando o homem do tempo errar, não for errar, apareceu, ó, isso aqui é mentira, a verdade é essa. Tu já pensou na confusão? Eu acho que esses 61,43% que não votaram no nome do tempo, que vai salvar o clima planetário, vai começar a crescer e vai virar 70% rapidinho. Mas rapidinho. Você vê, eu tô falando pra vocês também sobre a questão desse selinho. Esse selinho é o que divide os nobres, a aristocracia dos plebeus, né? Os camponeses, nós. Aí vem lá Alessandra Ocasio-Cortez. É uma espécie de Guilherme Boulos dos Estados Unidos. Ela dá risada, né? Ela fala animal, que é um termo para risada em inglês. Outro dia eu explico. Um bilionário tentando seriamente vender às pessoas a ideia que liberdade de expressão é, na verdade, um plano de assinatura de $8 por mês. O Elon Musk diz, seu feedback é apreciado. Agora, pague $8. Pague $8. Deu na lata. O que é que ele quer falar com isso? O David Sachs fala o seguinte, ó. A elite titulada não está brava por ter que pagar $8 por mês. Eles estão loucos porque qualquer um pode pagar $8. Não é que vai ser 8. Esse valor vai ser adaptado para cada região. O que é que essa turma está falando? Você vai ter que pagar para usar o Twitter? Não. O Elon Musk colocou até um meme. $8 por mês para ser verificado. É muito caro para ter liberdade de expressão. Aí ele deve ter colocado ele. Não, você pode continuar usando o Twitter, de graça. Só não vai ter o benefício. É igual for puto. Ele lá fez outro meme, ó. Colocou um Starbucks, $8. Aí vai durar 30 minutos, acabou, felizão. Né? A turma woke. Agora, quando coloca o Twitter, fica puto da vida. Isso daqui eu acho que vai causar uma mudança. E o Elinho, ele tem tá sonhando alto. O recurso de notas da comunidade é incrível. Nosso objetivo é tornar o Twitter a fonte de informação mais precisa do planeta, sem levar em conta a afiliação política. E a gente já vê isso meio que acontecendo no Brasil. Se informar pelo Twitter no Brasil é muito mais reliable. Como é que é reliable em português? Confiável, né, na parte do tempo, do que você assistir algumas TVs. E olha só, moderadores do Twitter perdem acesso a ferramentas de fiscalização para evitar censura da chamada desinformação. O que quer falar com isso daí? Antigamente, eles tinham acesso a uma ferramenta, é como se fosse um grande painel, que tu apertou um botão, desapareceu. Agora, é um processo muito mais manual, tem que ir, tem que olhar, tem que ver se realmente dá para remover, não dá para remover, se a pessoa merece ou não merece nessa plataforma. Antes você podia descer a lapiada em atacado. Agora você podia continuar podendo, mas agora no varejo. O Elinho tá removendo, né? Os poderes aí da turminha da Lacrolândia, a turminha woke, tá começando a perder poderes. Isso aqui é interessante. 2023 é um ano que promete muita confusão. Tanto que, na Europa, Twitter vai seguir nossas regras, diz a União Europeia. Seu posicionamento ocorre
em meio a temores de que a aquisição do Twitter por Elon Musk e sua postura como autoproclamado absolutista da liberdade de expressão possa transformá-la em uma plataforma para discurso do ódio. Breton, que é o responsável aí da União Europeia, deixa eu ver se eu coloquei o cargo dele, esqueci de colocar. Mas, enfim, ele é um cara aí da área da União Europeia, de rede social, comunicação, essas coisas. Ele usou a hashtag DSA em referência à Lei de Serviços Digitais, um dos 2 novos pacotes de legislação da União Europeia destinados a apertar a regulamentação das redes sociais. O Guy, nome muito difícil, ex-primeiro-ministro belga, que tem assento no Parlamento Europeu, ecoou a fala do comissário. Então, um homem agora é dono do maior debate do mundo. A necessidade de regras e responsabilidade é maior do que nunca. E essas aqui são as notícias, os links das notícias do vídeo de hoje. Então assim, né? Se prepara. Mantenham o espírito. 2023, vamos fazer uma oposição de verdade. Não vai ser mais a época dos tucanos. E uma oposição racional. E também vamos trabalhar com proposições. E vamos fortalecer os laços com os nossos políticos. Vamos eleger prefeito, vamos eleger vereador e o nosso observatório vai sair do papel. Pode anotar. Por hoje é isso. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, pode também no canal. Tem um botão de valeu. Tem o Patreon aqui na descrição, como sempre. E lembre de compartilhar esse vídeo. A gente se vê amanhã. Com fé em Deus. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!